Gente boa, tudo bom com vocês? Então, antes de vocês comentarem, vejam o vídeo, pô. Né? Existem temas em que as pessoas costumam comentar sem ver o vídeo. Não vê o vídeo, é por isso que eu estou falando logo aqui no início, antes de você comentar, veja o vídeo. Tá? Porque eu sei que tem pessoas que já têm a sua opinião formada, já tem os seus pressupostos, e é muito importante que você também ouça o outro lado, tá? Eis aí o perigo de você começar a delinear a sua fé mediante a opiniões que vêm apenas convergir com interesses próprios, né, muitas das vezes. Então eu quero responder aqui a pergunta de uma irmã, né, eu vou resumir aqui, que ela fez um texto ali grande, né, mas ela perguntou o seguinte: o batismo hoje é válido? O batismo hoje, ele é algo que nós devemos seguir? Isso foi apenas uma tradição? Foi um período de transição? Como é que fica? Gente, olha só, o batismo, ele é 100% ato do Novo Testamento. Transição de quê? É a mesma coisa que o pessoal me perguntar: eu devo tomar a Santa Ceia apenas naquele momento? Por quê? Por que que é apenas naquele momento? Você já imaginou se eu for usar esse tipo de argumento para tudo que eu quero? Ah, não. Né? A questão de você ter uma mulher só, isso daí é naquela época. Né? Isso daí foi na época do apóstolo Paulo. Hoje não funciona mais assim, não. Né? É só naquele período de transição. Então, tudo que eu considero que, mesmo que esteja ali respaldado na palavra, com dezenas de textos, e eu venha chamar isso de coisa da época e transição, aí é um problema seríssimo. Claro que existem textos, né, que são da época, mas isso fica explícito ali. Por exemplo, Paulo fala para Timóteo, né, que as mulheres devem receber os santos lavando seus pés. Então, todo mundo que vem em casa tem que lavar o pé, porque dali é uma prática daquela época. Isso sim, que a gente, pelas entrelinhas, nem pelas entrelinhas, pela própria construção do texto, você sabe que é uma coisa daquela época. Jesus falou que se você for numa cidade, que a cidade não receber, você vira para trás e sacode a poeira dos pés. Era uma prática daquela época. Então você vai numa cidade, a cidade não te recebe, você vai ficar sacudindo ali o pé, porque senão vai estar em pecado. Então a gente tem que ter esse feeling, né, do que é uma coisa da época, de fato, né, que está ali escrito. Paulo fala que não pode considerar uma mulher viúva com menos de 75 anos. Você faz isso, uma mulher de 70 anos de idade, né? Aí não pode considerar. Então a gente tem que observar algumas coisas que são para aquele tempo propício. De fato, claro, né? A Bíblia foi escrita dentro de um contexto. Mas existem leis que perpassam o tempo. Existem leis que, independente se é ali, né, da época de Paulo, ou na era de medieval ou do século XXI, essas coisas continuam. E uma dessas coisas que continua, e a gente pode observar isso também, um outro aspecto, a gente pode observar isso também pela história da igreja. Eu poderia citar aqui todos os pais da igreja, todos, tá? Que todos iriam apoiar a ideia de um batismo nas águas. O texto está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, eu devo de batizar essas pessoas, tá? Não vou entrar aqui no mérito, que seria um outro assunto, né? Por que está aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não é um texto, isso já posso dizer de cara, que não é um texto acrescentado. Perfeito? Não é um texto acrescentado, tá? A Bíblia de Jerusalém diz isso, mas os textos antigos e documentos antigos também, o mais antigo, indica que é um texto que está lá, tá bom? Que está lá.
No Código Sinaítico está lá também. Então, isso daí não entra em mérito, beleza? Mas o que entra em mérito aqui é a questão do batismo. Será que o batismo ele tem que ser feito hoje? Bom, primeiro é que Jesus mandou batizar, primeiro ponto. Tá? Por exemplo, o que é transitório? Paulo fez um voto de nazireado. Jesus mandou fazer voto de nazireado? O que é transitório? Né? Jesus, lá em Mateus no capítulo 8, ele mandou aquele senhor, né? Aquele servo que ele curou, para que ele fosse apresentar uma oferta segundo Moisés ao sacerdote. Isso é transitório. Tá? Agora, quando Jesus ele emite uma ordem de evangelização mediante um ato, meu irmão, isso não pode ser transitório. Como que isso é transitório? Ele emite uma ordem de evangelizar o mundo inteiro, e no momento em que você vai evangelizando o mundo inteiro, falando do amor dele no mundo inteiro, você vai batizando. Como é que eu vou fazer isso apenas na época dos apóstolos? Você percebe? Tá? Então, olha só o que Jesus falou, né, em Lucas 24, 47. Em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Você junta Lucas 24, 47 com Mateus 28, 19, o que você tem ali? Eu ir para todas as nações pregar, né, o evangelho, a remissão de pecados no nome dele. Tá? Em Mateus 28 ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Lucas 24, 47 diz no nome dele. Né? E aí, no momento em que ele fala isso, ele está incluindo ali o batismo. Então, irmão, por mais que eu tente forçar o texto, eu não consigo enxergar uma ordem que é para o mundo inteiro ser somente em Jerusalém. O texto fala bem claro, começando em Jerusalém. Eu começo em Jerusalém, vou até os confins da terra, praticando isso que eu acabei de mandar vocês fazerem. Correto? E não tem como espiritualizar isso. Por que não tem como espiritualizar isso? Não tem como espiritualizar porque em Atos 2, 38 e 39 está escrito: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, né? Lucas 24 vai falar isso, para a remissão dos vossos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. E aí você vai ver que naquela mesma noite, né, naquele mesmo dia, quase 3.000 almas foram batizados, né? Ali por Pedro. O que ele está fazendo? O que nós lemos em Mateus 28, 19 e o que nós lemos em Lucas 24, 47, indo e pregando o arrependimento e batizando. Isso é transitório? Só se os confins do mundo se restringem ali no Oriente Médio. Aí tudo bem. Será que os confins da Terra é ali no Oriente Médio? Né? E acabou? Né? Os confins da Terra, meu irmão, é até aonde eles tinham um entendimento que era. Hoje se ampliou. A América Latina não faz parte do planeta Terra. Claro que faz parte. E confins da Terra não é, por exemplo, só chegar aqui no Brasil e pregar e acabou. Está nascendo gente, você tem que continuar pregando, porque uma geração passa e outra vem, uma geração passa e outra vem. Então não é porque o evangelho chegou aqui, sei lá, no século XVI, agora eu não prego mais. Está nascendo gente. Eu tenho que continuar pregando. Ou seja, pregar o evangelho e testemunha a todas as nações, até que venha o fim, para que venha o fim. Na medida que eu prego, eu batizo. Gente, isso aqui é uma coisa muito simples. Não tem por que ficar querendo modificar algo que está explícito na Bíblia. Não precisa nem de revelação para isso daí. Olha aqui que interessante, né? Em Atos 8, 36, 38 vai dizer assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aí Paulo, será que ele foi batizado?
Atos 9:18. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como de umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Paulo foi batizado. O eunuco foi batizado. 3.000 almas foram batizados ali. Na igreja de Corinto, Paulo também batizou algumas pessoas. Não tem nada a ver com Jerusalém. Como é que isso é transitório? Né? Vamos ver aqui, ó. Olha que interessante. Ó, Atos 13, 46, 47. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitastes, a vós mesmos vos julgais dignos de vida eterna. Eis aqui nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou, e eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Aos confins da terra. Gente, se o evangelho tem que ser pregado até os confins da terra, em todo o planeta, nos lugares mais inóspitos, tem que ser pregado o evangelho. E na medida que você prega o arrependimento. E na medida que você prega, você batiza. Simples assim. Simples assim. Tá? Atos 16, 15 e 33. Né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai, e nos constrangeu a isso. Mais um texto de batismo. Atos 19, então Paulo, Atos 19, 3, 5. Então Paulo perguntou: em que foste batizado? Respondendo: no batismo de João. Aí olha o que Paulo vai falar do batismo de João. Disse-lhe, pois, João realizou batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento. Né? Em nome de quem? Em nome daquele que haveria de vir. Né? Então, nossa, existe diversos tipos de textos, centenas de textos, centenas é hipérbole, que fala sobre o batismo. Tem a de Atos 10, tem um monte. A gente tem que ficar entrando nesse assunto, né, mostrando a Bíblia, por mais que tenha diversos textos, para quê? É por causa de gente que não quer, aí que está a verdade, muita gente não quer se envolver com movimentos que tendem a congregar e a submeter a autoridade. E às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o eunuco, ele fazia parte de qual igreja? O eunuco, Filipe não era líder dele, né? Então, às vezes as pessoas acabam atrelando um movimento bíblico a um outro movimento humano e que não tem nada a ver, né? Porque muitas das vezes a gente não conhece a vida do eunuco, né? Mas com certeza Filipe não era o líder dele, correto? Agora, justamente pelo fato das pessoas atrelarem ao congregar, porque se eu me batizo eu congrego, porque eu estou ali ouvindo a palavra, geralmente é assim, elas acabam não querendo se batizar. Mas uma coisa não anula a outra, tá? Porque o congregar é reunir. O que é congregar? É reunir. Eu estou reunido, né? Eu preciso me reunir com irmãos. Ou você é contra a reunião, não é? Você é contra a se reunir com irmãos. E existe um outro princípio além disso daí, que é o princípio de vínculo. E aí é que está o X da questão. Porque tem pessoas que não querem se vincular a ninguém. Por que elas não querem se vincular a ninguém? Porque aí requer uma outra coisa que se chama compromisso. E ela não quer ter compromisso. Ela quer ficar livre, leve e solto, né? E ficar apenas num culto multiverso. Né? O que é um culto multiverso? É um culto onde eu não tenho comunicação com pessoas pessoalmente, não vejo as pessoas pessoalmente, mas eu interajo com elas virtualmente. O meu mundo cristão é todo virtual. É tudo virtual. E não mais literal, porque é um mundo multiverso. O mundo multiverso, ele tem essa característica, né? Onde você anula
o entreter, o comungar, o interagir físico pessoal para estar apenas em um mundo onde as coisas são virtuais, é um mundo multiverso. Então, o diabo tem usado o mundo multiverso para isso, para poder prender as pessoas no mundo virtual. Então, o mundo virtual é onde ela assiste o culto, é onde ela ceia, é onde ela tem comunhão com os irmãos, não é? Mas isso só vai levando a pessoa, porque o homem foi feito para ser social. A própria psicologia, sociologia ensina isso como psicobiosocial. Não obstante, se você gosta de se reunir online, por quê? Porque você gosta de interagir com as pessoas. Só que isso não completa as pessoas. Né? O que completa é o toque, é o abraço, é o choro, é o ouvir, né? É o segurar na mão, é o impor as mãos, é isso, é amor, né? O amor, ele é assim. Só que, às vezes, muitas das pessoas, por estarem feridas, por ter passado por algumas instituições que a feriram, que a magoaram, né? Que a deixaram amarguradas, dodói no coração, então elas preferem se afastar, porque ela acha que esse é o melhor caminho para que ela venha conseguir, né, a não se ferir de novo. Já viu aquela história de mulher que apanha, né, que não consegue encontrar um homem? Ela fala assim, nenhum homem presta, todos os homens são iguais. É assim que muita gente age com relação a muitos locais de reunião. Não tem local de reunião que presta, não tem líder que presta, não tem pastor que presta, não tem ninguém que presta, porque já sofreu e todo mundo é igual. Você já imaginou se a gente agisse também? Ovelhas que traem, ovelhas orgulhosas, ovelhas que são ingratas, e aí todo mundo acha que toda ovelha é bode, que todo trigo é joio, né? E que todo justo é injusto. Meu irmão, você imagina o colapso que é. Então, às vezes, a gente tende a ir para um grupo de reclamões e ficar todo mundo ali se lamentando e falando mal dos outros. E aí começa a criar tipos de doutrina que desvinculam o compromisso. Ceia é virtual, simbólico, batismo é virtual, é simbólico, pastor só tem um, que é Jesus, né? Eu não preciso me reunir lá, porque eu posso entrar em comunhão com Jesus no meu quarto. Começa a criar tipos de doutrinas que não está na Bíblia, justamente para justificar o seu modo de comportamento, que é fugir da realidade, do compromisso e encarar de frente o mundo como ele é. Porque eu preciso aperfeiçoar o meu coração. E a maneira pela qual Deus vai usar para aperfeiçoar a minha vida é através da sua. Eu preciso estar perto de pessoas que têm defeitos, pessoas que muitas das vezes eu chamo de chatonildo, né? Chatonildo, pessoas que têm defeitos, pessoas que às vezes são grossas, são ignorantes, não sabem falar com as pessoas, se estouram à toa, mas é andando com elas que eu vou aperfeiçoar o meu coração. Certo? Porque eu iria falar mais sobre isso, mas já está com 18 minutos aí de vídeo e o assunto é batismo. Mas eu dei aqui um parecer do porquê que eu considero que muitas pessoas elas acabam tentando apagar uma doutrina. Por que elas tentam apagar? Para tentar fazer com que esse tipo de coisa seja tão simbólico, tudo é tão simbólico na Bíblia, que isso justifica o meu desaparecimento da reunião, da comunhão com os irmãos. Certo? Isso não pode, você precisa orar e pedir a Deus que Ele venha curar o seu coração. Né? O fato de terem pessoas que passaram por situações tristes não tira um outro fato de que a Bíblia continua do jeitinho que ela está lá, né? Que é para nós nos reunirmos. Você precisa se reunir, né? Você precisa ter alguém que cuide de você com um coração segundo o coração de Deus. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.